Mas a gente já falou de função afim e função constante e função quadrática. Agora a gente vai misturar. Meu Deus. Tá? E em muitos dos cantos eu prestei atenção no sinal da função. Era só para falar dessa daí. A gente vai ver por quê. Tá bom? Então, bom, a ideia é falar de função modular, só que tem uma coisinha antes de função modular que já apareceu, que é uma função definida por partes. Ela apareceu em um exemplo lá que eu perguntei, eu quero me deu um exemplo de uma função sobrejetiva num conjunto que tem dois elementos. Mas se vocês não lembrarem desse exemplo, não tem problema não, tá? A brincadeira é, funções, para definir função, às vezes a gente precisa de mais uma expressão para ela. E acontece muito mesmo. Por exemplo, eu desenhei uns exemplos aqui. O primeiro exemplo, eu não sei dizer uma aplicação disso. Mas suponha que a gente tem um gráfico dessa forma. Aqui é menos 1, 1. Aqui está o 0. Aqui é o x, aqui é o y. Beleza. Suponha que a gente tem um gráfico da função. A gente tem uma função que o gráfico é esse. Aí a pergunta é, quem é a função? Se fosse só assim, né? Quem era a função? Não, peraí. Quem era a função, se fosse só assim? Constante igual a 1. F de x igual a 1. Qualquer coisa que eu bote lá, a função me retorna 1. Pode ser os positivos, né? O domínio aí seria o positivo. Mas e agora? F de 1, x mais 1 vezes x menos 1. X o quê? X mais 1 vezes x menos 1. Seria tipo f de x é igual... Isso daqui? Não, peraí. Tipo, f de x é igual a menos 1, caso que x é menor que 0 e x é igual a 1, caso seja maior igual a 0. Perfeito. Isso aí. E tem uma bolinha ali que eu desenhei. Eu quero explicar por quê. Esse aqui é o gráfico dessa função. X é 1. Sempre que o cara for maior ou igual a 0. Eita, tá com delay. Tá com delay ali, foi mal. Isso aí eu não tenho como ajeitar, não. Mas... Diga aí. Eu vou botar depois da aula aqui. Eu vou botar a 5, talvez a 6 logo. Vai até a 12, eu acho. Módulo 1. Essa aqui é a parte do módulo 1. Primeiro mês aí. Metade dele é meu. Mas beleza. Essa função aí me dá esse gráfico. Deixa eu escrever mais uma coisinha aqui, tá? Eu vou escrever só uma palavrinha bem pequenininha. Desculpa aí para quem está escrevendo. Caramba, tá com um delay forte. Mas é essa daí. É si. O que é isso? Se eu pego um número que é maior ou igual a 0 e eu boto na função, ele me retorna 1. Se não for, se for negativo, ele me retorna menos 1. É só isso. Agora o problema. Quem é o f de 1? 1 ou menos 1? 1? Por que 1? Por quê? Tem que ser maior ou igual a 0. Então, por exemplo, o 1 tá aqui, ó. O f de 1 é esse cara, esse ponto aqui. 1, f de 1. Então, como ele está na reta ali que é igual, tudo igual a 1, o f de 1 é 1. Beleza. E o f de 0? Vai ser 1 também. Por quê? Beleza. É justamente onde essa função dá um salto aí, tá? Por isso que eu estou botando uma bolinha fechada e uma bolinha aberta. A pintada quer dizer, ó, naquele ponto eu quero que seja ali. E na outra desconsidera esse cara aqui. Considera o outro. Só isso, tá? Só isso. Pode aparecer em alguns gráficos. Hã?
definição de módulo parece compacto, né? Beleza. Isso é uma função que aparece em computação, aparece em física, aparece a galera que vai fazer engenharia elétrica, eletrônica, aparece muito essa função. Chama função sinal, mas deixa para lá, tá? Outro exemplo de função. Eu vou desenhar o gráfico e vou perguntar quem é a função, tá? Só isso. Então, Daqui a pouco vai falar de continuidade. não, pô. Se bem que poderia, né? Daqui nesse curso não chega. Só para analisar que eu queria que você tem problema. Mas se eu conseguir isso, né? Ó, aqui é o 3. Aqui é 3. Beleza. Agora a gente tem essa função. Esse gráfico, né? E aqui é o 0 ainda. Pergunta de novo. Quem é essa função? Ó, lembra que essa função não pode ser definida por uma expressão só. F de x igual a x quando x não é menor do que 3 e f de x Isso quando x é maior que 3. Beleza. Na verdade, pode ser definido de duas formas por parte. Né? Como? Porque eu posso colocar um intervalo aberto. Posso colocar f de x igual a x quando x é maior ou Daqui igual para a lá, 3. daqui para lá. É isso? E aí eu depois posso colocar f de x igual a x quando x é menor ou igual que 3. Beleza. Aí eu posso fazer isso das duas formas. Pode ser das duas formas. Você escolhe. A função vai ser a mesma. O gráfico também. Não vai mudar, não. Ó, eu falei que função linear, função afim, o gráfico era uma reta. Aí tem duas retas. Então já não é função afim. Função quadrada que é uma bolinha assim, um negócio curvado. Função cúbica, função polinômio de quarto grau, seno, cosseno, nada se parece com isso. Nem o exponencial, nem nada. Aí eu fico fazendo isso, né? E eu percebi que eu dando aula, eu fico quicando aqui, que eu fico balançando a perna. A orquestra Então, isso daí não dá para fazer só com uma função. Tem que ser duas. Por isso que a gente precisa definir por partes. A parte fácil é quando ela é constante. Que é quando ela passa de 3 ali, ela vira constante igual a 3. Então, toda vez que o x for maior ou igual a 3, ela vira 3. E antes, como era? Como é que vocês disseram? Fx igual a x. Beleza. x menor que 3. Como é igual também? Pode ser menor ou igual, Depende do cara que eu botei aqui, tá? Só. Não tem problema, não. Então, por que x, né? Bom, eu tentei botar, eu botei, na verdade, na lista, uma fórmula para você encontrar a função que passa por 2 pontos. Eu falei, função afim, uma reta é determinada por 2 pontos. 2 pontos determinam uma reta. 3 pontos determinam uma parábola. Então, função quadrática, se você tiver 3 valores, a conta já não é mais fácil. Mas se você tiver 3 valores da expressão da função quadrática, você consegue determinar exatamente quem é ela. Para função afim é mais simples, tá? É só você jogar 2 caras lá, ver quem são os 2 caras e fazer uma continha bem rapidinha. Aí uma continha rápida, tá? Basicamente ver aqui, ó, bateu aqui no 0 é 0 e no 3 é 3. Então é a x, é a função de identidade. Não tem muito mistério. Mas de boa, até aqui. Essa função, as duas primeiras funções estão de boa. Então beleza, agora eu vou dar uma função e quero pedir o gráfico. Tá? Então... e quem está bugando ainda em desenhar gráfico de função quadrada, gráfico de função afim, essa aula vai ser para treinar isso. Essa é a próxima, tá? E quem está bugando mais ainda, existem alguns aplicativos, sites, enfim, GeoGebra aí é um grande amigo. Talvez eu use outro aqui que eu gosto muito também. O Wolfram é legal. O Wolfram não é tão bom não para isso, mas é bom ainda. Então,
essa função aqui, ó. Se o cara for menor que 0, se o cara tiver entre 0 e 1, isso aqui se o cara for maior que 1. O Gabriel está perguntando que tipo de função é essa. Essa função de cima aí se chama função rampa, porque parece uma rampa. Rampa. Parece uma rampa, então é simples assim. Diga aí. Então, você tem que encontrar quem é essa expressão desse pedaço aqui. X menor que 3 é justamente esse intervalo todo aqui, que eu estou pintando de vermelho agora. Então, você quer saber quem é o gráfico dessa função aqui, ó, que está deitadinha. Beleza? Aí você olha em 2 pontos. Quando você olhar no 0, ela está passando pela origem. Então, no 0 ela vai no 0, e quando eu boto 3, ela vai no 3. Então, isso parece muito com a função de identidade. Então, dá para dizer que é só x mesmo. Liga aí. Cuida como se fosse uma parábola e uma reta. Já fizesse? É boa. Mas será que só tem uma reta mesmo? Tem 2 pedaços ali que são funções afins. 0. Bora lá. Treinar a listinha que vocês ainda tem que me entregar hoje. Da próxima lista eu faço. Dessa que passou, não. Beleza. Bora tentar desenhar logo esse primeiro cara aqui. Só o primeiro. X ao quadrado. Alguém já sabe de cabeça como é isso aí? É só um uzinho, tá? Se você for olhar com cavidade, esse cara daqui, ó, com cavidade, é só quem é que está multiplicando esse termo quadrático aqui, tá? Se ele for positivo, a gente diz que ele é com cavidade para cima, se for negativo, com cavidade para baixo. Esse cara aí que está multiplicando é 1. 1 é positivo. Então, com cavidade para cima. Então, tem que desenhar alguma coisa assim, ó. E quem são os zeros, né, da função aí? É só o zero. Só a origem. Então, se eu for desenhar, é alguma coisa assim, ó. É um uzinho assim. Beleza. Só que ele está me dizendo ali quando o x é negativo. Ó. Ele está me dizendo essa função quando acontece isso. Vai ser 2 retas assim e depois só metade de uma parábola para ficar. Isso aí. Ele está me dizendo o seguinte, ó. Quando o x é negativo, eu tenho essa função. Então, esse lado direito todinho, o x é positivo. Então tem que excluir ele. Beleza. Então a primeira linha é só essa cauda aí. Ele vai ser uma reta até 1, depois ele desce para -1. Só. Aí agora a segunda. A segunda é a função identidade, só o x. Em que intervalo? Quando eu tiver entre o 0 e o 1. Bom, quando eu tiver no 0, ele dá 0. Então ele sai desse ponto. E ele vai chegar até 1. Essa função aqui é dessa forma. Até 1 ali embaixo. Beleza. Então a gente desenhou a segunda linha. E a terceira? A mesma coisa. Bom, de novo. Eu só preciso de 2 pontos para desenhar uma função afim. Bora ver onde é que essa função afim... Bora descobrir 2 pontos dela, né? Se eu aplicar no 1, x igual a 1, que está aqui no meio, 2 menos 1 também é conhecido como 1. Então, quando eu for... Deixa eu trocar a cor aqui. Deixa esse mais clarinho. Quando eu for aplicar no 1, a função ainda sai daqui, ó.
Ainda começa aqui. E, bom, agora ela é uma função decrescente e a raiz dela é o 2, por exemplo. Quando eu botar x igual a 2, ela é 0. Então, se aqui é o 2, ela vai fazer isso daqui, ó. Meu Deus. Beleza? Então, isso aí é o gráfico dessa função maluca. Como é que a gente faz o gráfico dela? Olha parte a parte, com a maior calma do mundo. Vê o que é o domínio que ele está me dizendo ali do lado, que condição é, que intervalo é, tanto faz. Não precisa ser intervalo, tá? A maioria dos casos bonitos são intervalos, mas não precisa ser intervalo, não. Não, se você combinar vários, você pode fazer uma dezena. Então, é isso que eu ia dizer. A galera faz isso para desenhar o símbolo do Batman, tá ligado? Então, o Batman, bom, eu não vou conseguir desenhar, mas ele tem um chapeuzinho aqui em cima. Aí aqui são funções modulares, a gente vai ver. Assim, mais ou menos o gráfico delas. Aí tem um trocinho assim. Aí tem um trocinho assim. Aí tem um trocinho assim e acabou. Digamos que isso daí é o Batman. Tá carregando, tá? E aquele negócio de girar? Tá ligado? Se você combinar várias funções, você consegue desenhar isso daí. Então, e a galera faz, É porque você não fazer, cara. Vai desenhar um símbolo do Batman. Não, mas a galera faz, o Homer. Então, eu vou mandar uns, a galera faz, aí fica bem bonito. Diga aí. Só uma função não. Só uma função não. Deixa eu voltar aqui. Por que não pode ser uma função? Digamos que isso aqui fosse uma função, né? Tem um testezinho rápido para ver se um desenho é uma função ou não. Por exemplo, digamos que aqui é, sei lá, 5. Ou sei lá, não precisa dizer o número. Mas quando eu for olhar esse cara, quem é o valor desse número daqui, quando eu aplico na função, vai ter dois valores ao mesmo tempo. Ele vai bater aqui em cima e aqui embaixo. Para ser função, a gente não pode ter isso. Com várias funções. Você define cada uma delas em cada intervalo bem bonitinho. E dá certo. Exatamente. E dá para fazer qualquer desenho, tá? Com isso. Tá. Diga aí. Alguma dúvida sobre isso? Se x é menor que zero, a função deveria estar... Não, o Gabriel está perguntando aqui, ó. Eu não sei exatamente qual é o... eu acho que é na primeira linha. Na primeira linha tem assim, ó. Aquela função se o x for menor que zero. Aí está perguntando, então o gráfico não estaria abaixo do eixo x? Eu até esqueci de escrever aqui. Não, é só o número, tá? A função é outra coisa. É só o número que eu posso aplicar a ele que é menor que zero. A função é outra coisa. Nesse caso aí, como é o quadrado, ela vai ser sempre positiva, por exemplo. Tá bom? Mas de boa. Função por parte. É só isso. Então, tranquilo mesmo. Então, de boa. A gente vai fazer agora a parte interessante, que é função modular. Tem nada a ver com módulo, não, né? Com o quê? Com módulo, função modular. Graças a Deus que tem, né? Então, função modular. Beleza. É uma função por partes, tá? Função bem besta por partes. Ela só vai fazer o seguinte coisa. Bora só escrever só um pouquinho. Então, chamamos... Então, tem dois nomes, tá? Eu vou botar aqui o valor absoluto. Alguns escrevem isso.
Então, a gente vai chamar o módulo valor absoluto. Tá para trás isso aí. Chamamos de módulo valor absoluto de um número, tá? Do número real. Seguinte expressão. Isso. Então, se esse cara for positivo, se esse cara for negativo. Desculpa aí, eu não sei o que aqui deu não aí. O pior é que o retorno aqui pra mim tá ok, mas aí tá diferente. Tá muito ruim, né? Foi mal. Mas é só isso. Ó, a gente pega um número, o módulo dele é ele mesmo se ele for positivo, e menos ele se ele for negativo. Só isso. Isso é uma função por partes. Qual o desenho desse gráfico? É um Vzinho. Por que um Vzinho? Então... pô, é importante. Seja não, pô. Então, ó, no cara positivo é ele mesmo. Toda vez que ele for positivo, é ele mesmo. Então, e pro cara negativo, dá menos ele. Menos ele é essa função. Essa função aqui é o gráfico da função módulo de x. Aqui embaixo está o zero. Beleza, só isso. Alguém tem alguma dúvida? Então, só para ver. Alguém não conhecia que era isso? Quem não conhecia? Não conhecia, beleza. Então, por exemplo, bora olhar só para alguns exemplos, tá? Já que tem pessoas que não conhecem. Bora calcular, tipo, qual o módulo de 1? 1. Como é que a gente calcula esse negócio? A gente tem que ver as condições da função. Se ela é positiva, você olha lá e ele diz assim, só depende se o número é positivo ou negativo. É justamente esses dois aqui. Beleza. 1 é positivo. Se é positivo, a gente olha para essa primeira linha. Se 1 é positivo, a gente olha para essa primeira linha, quanto é o módulo de 1? 1. A gente repete o número. Bom, qualquer outro número, tá? 2 vai ser 2, o 3 vai ser 3. Todos esses números são positivos. No zero, dá zero ainda. Aí tu vai ver que é um caso bem especial. Não sei se vai dar para ver hoje ainda. Mas no zero dá zero. E agora vem os casos chatos. Tipo, quanto é o módulo de menos 1? 1. Por quê? Porque era menor que zero e por definição é igual a menos 1. Beleza. Exatamente isso que eu queria ouvir. Menos 1. Por que eu estou escrevendo isso? Porque ele é menor que zero, só repetindo o que o Felipe falou. Então a expressão é isso. Eu boto um menos na frente e repito o cara. Menos 1, vocês já viram? Isso aqui vale 1. De novo. Menos π. Π. Por quê? Esse cara é negativo. Isso aqui fica menos π. Isso aqui dá π. Todo mundo ok? Entenderam? É só isso, a função faz. Por conta disso, a aula acabou. Não, brincadeira. Não. Só porque sim. No zero, o único... Dessa função aí, é o único cara que dá o zero. Aí tu vai ver isso. Diga aí. É meio fora de contexto, mas ele é contexto. Diga aí. Como que eu encontro a função sempre tem um x e y qualquer? Como assim? Não entendi a pergunta. Por exemplo, como que eu encontro a função original, a função si, se eu tenho o gráfico x e y?
Tá querendo saber como achar a função do gráfico? É. Ah, depende. Assim, é bem geral essa pergunta, tá? Não é tão fácil não essa resposta. Às vezes não dá. Apenas aí. Se for função quadrática, você consegue, por exemplo. Eu mostrei um jeito de você fazer. X menos a raiz, x menos a raiz. Você multiplica esses dois caras, vai dar a função quadrática. Se for função afim, x... Bom, para polinômios, que vai ser a aula que vem, a semana que vem, a gente vai ver que isso funciona. Para polinômios. Para um caso bem geral, não. Depende muito, tá? Essa pergunta. Bom, módulo é isso. Módulo é isso. Tá? O valor absoluto do número, tanto faz. Quem já viu complexo, talvez saiba que existe também um módulo lá, o valor absoluto dele, ou a norma dele, ou magnitude dele. É tudo a mesma coisa, é isso daí. Só que tem uma diferençazinha entre os reais e os complexos, porque nos complexos você não consegue definir o que é maior que o que. Então, só isso daí. Mas chega um cara chamado Pitágoras e resolve esse problema. Então, bora deixar isso para depois. Beleza? Então, eu dei essa definição, tá, de módulo. Esse daí definido por partes e tal. Outra definição é a seguinte. Esse cara é o maior desses dois números. Poxa. Beleza. O que é esse max aí? Max é máximo, tá? Só o símbolozinho para máximo. O que é que isso significa? O módulo de x é o máximo entre esses dois números. Menos x e x. Algum deles vai ser negativo. Você está pegando o positivo. Se um deles vai ser negativo, o positivo, claro que vai ser maior. Então, disso daí, acho que fica mais claro, pelo menos para mim, espero que para vocês também, que o módulo dá sempre um número positivo do outro lado. Você pega o número de qualquer doidice que você quiser, aplica no módulo, vai dar positivo. Então, isso daí é uma das explicações. Exatamente. Diga aí. Raiz de x quadrado. Um dos meus professores, ele falou, ele falou que eu tenho outra definição do módulo que ele falou que era a distância do número para o zero. Exatamente. Essa é a ideia geométrica. Isso daí, vou falar já já. Beleza? Então, essa é outra definição do módulo, tá? É raiz do cara ao quadrado. Bom, eu escrevi isso daí só para forçar o seguinte, né? Porque a Alice uma vez falou o que era... Qual das certas era isso? Raiz de 4 é mais ou menos 2 ou só igual a 2? Mais ou menos? Bora postar 1000 conto. 1000 conto, rapaz. Você vai perder agora. Você vai perder. Alguém sabe por que não é mais ou menos 2? Porque pela definição você daria a mesma coisa. Porque a raiz ela tem uma origem geométrica que é o lado do quadrado. Lado do quadrado, Você pode pensar, raiz aparece quando você vai calcular a área, qualquer coisa assim. Mas o argumento tá bom. É isso mesmo. Raiz, normalmente, eu sou um dos culpados. Raiz é um número que multiplicado por ele mesmo dá o cara ali de dentro. Você pode pensar, menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Só que o que eu falei não está exatamente correto. São números positivos que multiplicado por ele mesmo dá o cara ali de dentro. Menos 2 não é positivo. Tá? R$1.000 agora, Alice. Alice, você do médico, você coloca 10 meses. Mas já devemos R$1.000. Agora tá tudo balanceado.
Então, isso daqui está muito errado, tá? Mas vocês viram que apareceu mais ou menos em algum canto. Então, isso que confunde. Então, bora deixar claro porque não vai aparecer sempre. Mais ou menos vai aparecer no seguinte. Você quer responder só... Vou fazer um comentário rápido, tá? Você quer resolver essa equação aqui. Ó. Você quer resolver isso daí. Aí você vai lá, vai pro Bhaskara, vai diferença de quadrado, coisa assim. Vou escolher diferença de quadrado. Aquele... Deixa eu só aumentar aqui, levantar. O que está em preto ali na primeira linha é a mesma coisa que está em preto na segunda. É a diferença de quadrado, eu já comentei isso outras vezes. Se fizer o chuveirinho aí, dá certo. E eu tenho agora duas coisas que dão zero. O produto delas dá zero. Então, alguém aí é zero. Tá? Produto de coisas, números reais que dão zero, algum deles é zero. A gente vai ver que isso não vale para matrizes, tá? Por exemplo. Então, se você for encontrar as raízes, seja lá qual for o método, tá? Você vai encontrar 2 ou menos 2. Para simplificar, você junta isso tudo assim. Mais ou menos 2. Só que isso confunde quando você vai fazer o seguinte. Passa o 4 lá para o outro lado. E agora tira a raiz. Aí aparece... Teria que ser 2 aqui, mas não. Aqui é mais ou menos 2. Então, deixa eu escrever aqui embaixo. Isso confunde. Então, tomem só cuidado, tá? Raiz é um número positivo. Sempre você bota um número positivo, sai um número positivo. Beleza, então, existem 3 definições do que é módulo. Peraí, você volta aí um pouquinho. A raiz tem que Diga aí. ser positivo em relação ao número que você pega, multiplicado por ele mesmo. Esse número tem que ser positivo. Esse número que você pega, então multiplica por ele mesmo, para dar o cara de dentro. O cara de dentro. Tem que ser positivo. Beleza? Agora? Então, só um breve comentário sobre raiz, tá? Não esqueçam isso, não. Beleza, eu dei 3 definições do que era módulo. Bora trabalhar com ele. E como eu falei, o módulo é uma função muito simples. A gente não está interessado em descobrir que é um módulo de alguém. Isso é uma pergunta muito fácil. A gente vai estudar o módulo de alguma função. Então, aí que entra a brincadeira boa. Tá? Para começar... Como? O que é que tem? O máximo é o maior valor desses 2 caras. No caso, por exemplo, né, eu vou escrever aqui que é o máximo de menos 3. Que é o módulo desse cara. É o máximo entre menos 3, ele mesmo, e menos 3. Aí tá carregando. Mas você vai olhar para isso daí. Bom, você sabe que o segundo lá é 3. Então você olha, quem é maior, 3 ou menos 3? Pô, é 3. Então eu escolho esse número. Eu botei máximo porque, eu não sei se o Juliano está falando disso ou não, existe essa função em Python. E qualquer outra linguagem de programação existe também. Então, você comparar coisas é importante para a programação também, tá? ABS é absoluto, né? É o módulo. Mas beleza. Como eu disse, a gente vai estudar. Então... Maria, estudar. A gente quer estudar isso daí. É o módulo de alguma função, tá? Então,
Bora pegar alguma função bem mais simples de fazer o módulo. Só de novo, bora relembrar o que é um módulo. Lembra lá que o módulo de x é ele mesmo se o cara for positivo e você muda o sinal se ele for negativo. Então, observa onde está o x desse lado, tá? Observa onde está o x. Eu vou trocar o x por f de x. Só isso. Então, aqui vai ser... Tinha x, troquei por f de x. Aqui tinha x, eu vou trocar por f de x. Então, onde o cara é maior ou igual a zero. E aqui embaixo... Aí vai ser inversa ou... Inverso é o quê? Inversa de F. Não. Só f mesmo. Por isso que a gente estava estudando, aparecia essa pergunta antes. Onde é que a função é positiva, onde é que a função é negativa? Tá? É justamente para decidir aquela segunda parte lá. Então, bora lá. Bora pegar um exemplo besta. Então, esse daqui, essa função. Beleza. A gente vai considerar essa função aí. Vocês ainda lembram como é o sinal dessa função? De novo, se você souber o gráfico, o sinal é bem rápido. Como é o gráfico da função afim? Você desenha 2 pontos dela. Isso é um truque bem bom, tá? Então, me diz aí 2 números para botar nessa função. 2 e 4. Botar 2 e 4. Depois a gente vai ver outra aí. 2 e 4. No 2, aqui vai dar 2 menos 2, que é 0. Beleza? Então, ela passa por aqui. E no 4, dá 4 menos 2, que é 2. Então, essa função aí. Essa é a minha função x menos 2. Tá? E agora, quem é o módulo dessa função? Né? Eu preciso saber onde ela é positiva ou ela é negativa. Com o gráfico me ajuda? É, exatamente isso. Onde é aquela positiva aí? Me diz aí o intervalo. 2. Beleza. Então, só olhar para cá. Esse cara aqui é positivo. Ah, fazia isso na escola. Escola. E aqui é negativo. De boa. Só desenhar o gráfico. Estou vendo onde é que o gráfico está acima desse eixo, deitado. E onde é que está embaixo. Só isso. Cadê o Cícero? Você vai fazer do S? É. Então, alguém bugou aí? Não, né? Beleza. Então, como é o módulo desse cara? Vou desenhar mais no meio, puxar para o meio. Rapaz, se gosta da estética. Módulo é isso daqui, ó. Esse cara, que é o módulo desse,
Bom, lembra lá. Tem um robô automático. Diga aí, Gabriel. Não, eu quero do chat. Casa a casa. Bom, eu vou fazer com menos 2, Gabriel. A gente faz... E eu comento como é que ficaria com mais 2, beleza? Mas beleza. Ó, o que era isso? O módulo repete a função se o cara for positivo. Se esse cara for positivo. E vai inverter o sinal se ele for negativo. Diga aí. Uma função da função. Se chama função composta. Mas tá certo. E a gente vai ver quem é o gráfico dela. Beleza. Então, na primeira linha, quando é que aquele cara é positivo? É só você olhar para o gráfico, nesse intervalo todinho, quando x é maior ou igual a 2. Diga aí. O gráfico da função, do módulo da função. Só botar na negativa. A gente vai botar ela para cima. Tudo que for para baixo a gente vai levantar. A gente vai fazer isso aí. Sempre a função espelhada. Isso aí, Nicolai. Frequência no Cícero. Tá. Só ele chegar depois. Hã? Ele chegar depois. Não, eu tô sendo pela tua base. Aí, ó. Bora lá. Bom, e no segundo lá, quando a função é negativa? Quando ele está antes de 2. Só isso. Então, o módulo da função é isso daí. Eu desenhei o módulo vendo o gráfico dela. Ok? Amém aí, todo mundo? Amém. Então, eu só simplificar ali aquele sinal. Eu vou trocar isso daqui por isso daqui, ó. Se eu multiplicar essa linha de baixo por menos 1, eu chego na primeira. E se eu chegar na primeira e multiplicar por menos 1, eu chego na de baixo. Só inverter esses dois casos. Só isso. Então, o que é o gráfico disso aí? De novo. Deixa eu diminuir um pouquinho. A gente já tinha desenhado o gráfico da função original. Então, eu vou fazer de novo. É só olhar como a gente estava fazendo antes. A gente olha primeiro aqui no... Caramba, velho. Tá muito lento. É só fazer o gráfico da função e depois negativa. A gente vai olhar nessa primeira linha. Quando é que a função satisfaz aquilo? Quando o x é maior que 2. Então a gente vem aqui e desenha essa função quando x é maior que 2. Só isso. Quem é essa função? É a minha função original lá. Não mudei nada. Então, vocês viram que ela zera no 2. No 4 dava 2. E eu vou desenhar com cor agora. Para ficar bem claro o que é que está acontecendo no gráfico. Alguns já sabem, né? Mas tudo bem. Então, seria essa reta todinha aí. E tem uns pontinhos aqui para baixo ainda. Acho que até que minha câmera ali tá bugada. Hã? Tá menos lento, né? Beleza. Isso aqui é o gráfico da função da primeira linha. X menos 2. Desenho aqui. X menos 2. E agora para a segunda linha. Eu quero expressar aquele outro negócio. 2 menos x. Eu vou e jogo 2 pontos de novo. Diz aí 2 pontos de novo. 1 e 0. Bora lá. 1 e no 0.
calcular. Quando eu calcular ali e trocar x por 0, vai dar 2. Então vai passar aqui. E quando for 1, vai dar 1. 2 menos 1 dá 1. Então, é isso daqui. Que horror. Que lindo. Ô, professor. Diga aí. Então você pegou x menos 2, daí você vendeu o sinal de cá e vendeu o sinal de cá? Eu peguei x menos 2. E onde era negativo, você pode ver, ó, é a parte que está mais para a esquerda aqui, do biquinho dessa função para a esquerda. Eu joguei ela para cima. Só isso. Basicamente espelhou ela. Eu espelhei a função. Falando em espelhamento, parece. Imagina que o negócio fosse espelho. O ângulo que ele faz aqui É o mesmo. é o mesmo. Sim, a reflexão dada pra... É exatamente isso. Então, você pega o que a função módulo está fazendo aí. Você pega a função original, que era esse pedacinho azul. Onde era negativo, você joga para cima. No mesmo ângulo, tá tudo bonitinho. E fica esse negócio. Então, ela tem esse bico aí no meio. Só isso. É de espelho, basicamente. É o quê? É de espelho. Tipo período? Espelho, sim, tipo espelho. Então, entenderam como é que eu fiz o desenho desse negócio? Alguém bugou aí? Não? Diga aí, Pedro. Paulo. O gráfico. Beleza. Você não entendeu isso? Eu tenho que desenhar essa expressão quando o x está aqui. X é menor que 2. Aí o cabo ali me deu 2 números para eu desenhar essa reta. Eu calculo a função desses dois pontos e traço a reta, só isso. E quando é menor que 2, eu estou escrevendo com uma linha contínua. Na outra não, estou tracejando, estou botando pontinhos, só isso. Para dizer que o gráfico é só essas duas partes aí que estão coloridas. Os tracejados joga fora. De boa? Então bora piorar. Exemplo 2. Um menos x ao quadrado. Bora considerar esse negócio. Bom, de novo, a gente vai desenhar... A gente vai primeiro encontrar que é o módulo desse negócio e depois desenhar o gráfico. Mesma coisa. Depende da ordem, tá? Não tem importância não, depende. Dá para fazer os dois... Dá para fazer um sem precisar do outro. Porque você sabe desenhar isso daí já. Bora começar assim? Eu vou primeiro desenhar. Vou desenhar primeiro quem é essa função, tá? Então... Eu fui lá no GeoGebra, pedi para ele desenhar isso. Fui. Aí, olha, ele me disse que os zeros dessa função aí é 1 e menos 1. Beleza? E que a concavidade dela é virada para baixo. De boa? Porque aqui tem um menos 1 ali, multiplicando o termo quadrado. Menos 1 é negativo, então a concavidade para baixo. Então tem que ser alguma coisa assim, ó. Isso daqui, o GeoGebra me desenhou feio. Mas isso daí é o gráfico daquela função. Dá para saber exatamente quem é esse cara. Esse cara é 1. Por que isso? Bom, aqui é o 0. Então você bota 0 aqui. Fica só 1. Outra forma é calcular o vértice
dessa parábola também vai dar 1. Então, esse daí é o gráfico dessa função. O que é que o módulo faz? Ele pega tudo que é negativo e joga para cima. Vê, ó, tem esses pedaços de aqui, ó, essas duas regiões são negativas. O que é que o módulo vai fazer? Ele vai chegar aqui, ó, pai, pau, e acabou. Parece um homem assim. É. Mas tem uma camiseta que tem função afim, é uma pessoa assim, função feliz é assim, trigonométrica é, tá ligado? Então beleza, ó. Isso daqui é o gráfico da função. Bom, aqui no meio, já que é positivo, permanece positivo. Então, esse daqui é o gráfico da função módulo disso daí, 1 menos x ao quadrado. E aqui embaixo é só 1 menos x ao quadrado, sem o módulo. Entenderam? Eu sabendo o gráfico da função, eu consigo determinar quem é o gráfico do módulo também. E como é a expressão desse cara? Bom, tendo o gráfico de novo... Bom, eu desenho o gráfico. Agora eu quero saber quem é a função mesmo. Menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado, ela dá ela mesmo quando o cara for positivo. Quando é que ele dá positivo? Quando ele estiver nessa barriguinha aqui, ó. A minha função em azul só dava positivo aqui. Então, quando ele estiver nesse intervalo. De boa? Beleza. E onde é que dava negativo? Em todo o resto. Como é que eu escrevo todo o resto? Não. Negativo, de novo. Como tem um sinal menos ali, eu só vou trocar os dois. Não vai ficar assim. O problema é, onde é que aqui? O x está em que pedaço? Reais menos esse intervalo. Reais menos esse intervalo. Tem outra forma de escrever os reais menos esse intervalo? Infinito. Menos infinito até 1. Fechado, união. Fechado, mais infinito aberto. Perfeito. Só que outra forma é a mesma coisa, tá? Com palavrinha se vocês forem desenhar, tá? O que seria isso? Nessa primeira linha, eu só escrevi os caras que estão aqui no meio. Agora eu quero saber os caras que estão fora. Aqui é o menos 1, aqui é 1. Então, os caras que estão fora, eles estão menores que menos 1. Desse lado esquerdo. São os x que são menores que menos 1. Ou os x que estão aqui, que são os caras maiores que 1. Esse é o módulo dessa função. Dúvida? Não? Então, de novo. Por isso que a gente estava estudando o módulo os sinais dessas funções. Bora piorar. Tá nada? Oxe, ainda tem mais 5 horas de aula. Então, por isso que eu tô falando. Se alguém não entendeu o que é função quadrática, diz aí, porque vai precisar. Não, entendeu? A função quadrática é mais de boa que isso. É mais de boa. Mas como é tão de boa, isso aí é só um passozinho a mais. Não tem muita coisa não. De novo, o gráfico é só o que era negativo, joga para cima o positivo, acabou. Se você for lá no GeoGebra e pedir para desenhar essa função e depois essa, você vai ver que vai aparecer esse W aí, tá? Não vai ser a mesma função, claro, mas vai aparecer esse W. Na verdade, vai aparecer outro termo aqui embaixo para fechar essa bolinha, mas é isso. Então, beleza. Já que vocês entenderam isso, bora pro próximo exemplo.
Próximo exemplo já é um pouquinho diferente. Eu não estou mais preocupado em saber que é um gráfico e como é a função. Na verdade, eu estou como é a função. Professor, Diga aí. bota um pouquinho lá em cima. Sem eu estar visualizando o gráfico, como é que eu sei que aquele X ali tem que estar entre -1 e... Beleza. Você volta lá na minha aula, ou no meu material, e vai descobrir um jeito de fazer isso. Como é? Eu descobrindo as raízes. Eu descubro as raízes daquele troço. Então, Aí eu encontro onde é que está igual a zero. de outro modo, como as raízes são... Teve uma palavra que eu escrevi errado, velho, na aula passada. Eu fui ver o vídeo e falei, meu irmão, como eu escrevi a palavra errada? Não, acho que foi acento. É, acho que eu escrevi errado, velho. Pelo menos pra falar não sei se vai ser falado aqui. Aí, pelo menos. Ágil ou águia? Como as raízes de isso aí são -1 em 1, então a gente pode escrever o seguinte, ó. -1 vezes... Vou escrever menos só. X menos isso e x menos a outra raiz. Beleza. Aí você olha para... Isso aí saía daquela fórmula canônica, forma canônica. Tá? Aí como é que você sabe qual é o sinal dessa função? Você faz aquela tabelinha lá que eu repeti algumas vezes. Oi? Menos o quê? Então, os caras que eu estou interessado em observar são o -1 em 1, -1 em 1. Nessa primeira função, você olha lá, volta mais um pouquinho, vai na minha função, minha aula lá, o texto, né? De função afim. Esse cara é negativo aqui, depois é positivo. Esse cara aqui também tem mais propriedade. -1 é sempre negativo. E agora eu vou multiplicar cada tabelinha dessa. Então, para saber só o sinal desse cara, da F. Tem 3 menos, então aqui vai dar menos. Tá. Aqui tem 2 e outro mais, então isso aqui vai dar mais. O que eu estou fazendo é menos com menos dá mais com mais dá mais e menos com mais dá menos. Eu aprendi uma explicação boa para isso, que, bom, não é muito didático, né, mas o amigo do meu amigo é meu amigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Ainda é bugante, né? Mas se você trocar isso por mais e menos, é exatamente a mesma coisa. Então, eu descobri agora o sinal da função f. Com o sinal da função f, agora, Felipe, você sabia dizer exatamente essa parte. Beleza? Confirmar numericamente. O que significa isso? Agora, bora complicar um pouquinho. Os posquanho. Então, exemplo 3. Deixa eu ver se eu peguei uma aqui bonita. Peguei. É pra encontrar quem eu disse? É pra encontrar quem eu disse? Exatamente isso. Eu ia perguntar o que é que troço eu quero dizer com isso. Só encontrar o valor de x que isso é verdade. Menos 8 Menos 8 mais 1. e 6. Beleza. Por que isso? Assim, você Mas colocou substitui. 2 porcos na cabeça dele, É. aí encontrou, tá ligado? Tipo, Sai iterando aí. Você bota x mais 1 é igual a menos 7, ou x mais 1 é 7. Beleza.
Beleza. Outra forma de fazer isso. Aí cabe ao senhor Luiz começar a pergunta. Né? Mas de boa. Lembra que esse troço é uma função por partes. Então, x mais 1 é igual a 7, ou menos x mais 1 é igual a 7. É igual a 7. Então, esse negócio é uma função definida por partes. Tá? Então, bora descobrir onde é que aquele... Qual é a cara dessa expressão, na verdade? Ela não é isso assim para todo x. Vai, dependendo do intervalo do x, vai mudar. Então... Ó, primeiro, isso é uma função módulo. Na primeira linha eu sempre repetia a expressão. Na segunda eu botava o menos. Agora o problema é, quando é que ela é positiva e quando é negativa? Preciso saber disso. Para desenhar um módulo eu preciso saber se ela é positiva ou não é negativa. E aí? Vale pro chat também, tá? Essas perguntas. E o x mais 1 é maior que 0 e assim. Beleza. Nesse caso aqui vai ser simples determinar, porque a expressão não é tão feia. No caso geral não dá, beleza? Você tem que fazer uma análise melhor. Mas de novo, você já sabe que isso é uma função afim, você sabe o gráfico dela, deveria saber. Se não souber, GeoGebra, um grande amigo. Eu não estou falando para vocês trapacearem não, tá? Realmente ajuda. Realmente ajuda. GeoGebra ajuda pra caramba. E quem não sabe o que é GeoGebra, bota GeoGebra no Google. Vai descobrir. É um site que... Beleza, valeu, Caio. O Caio está dizendo o seguinte, quando ela x é menor que menos 1, ela é negativa. Então é exatamente esse pedaço. É só passar esse cara para o outro lado. E da mesma forma eu consigo a de cima. Tá? Então, a minha expressão é essa daí. Beleza, eu respondi metade da pergunta. Porque se eu queria encontrar a expressão daquele negócio, eu estou encontrando a expressão em cada pedaço. Tá? Quando o x é maior que 1, quando o x é menor que menos 1. Menos 1 e menos 1, tá? Maior que menos 1 e menor que menos 1. E agora? Dois casos eu tenho que considerar. Então, caso 1. Se o x for menor que isso, a minha expressão é a seguinte. Eu vou trocar. Quando o x é maior que menos 1, eu tenho essa daqui. Eu vou substituir lá pelaquela minha função que eu acabei de encontrar. X mais 1. Alguém bugou aí? O que é que eu fiz? Alguém bugou? Não? Bugou, diz aí. Eu estou considerando a primeira linha, tá? Como eu estou considerando a primeira linha, o meu módulo é só o cara de dentro. Eu tiro o módulo. Beleza, e como é que resolve esse negócio? X mais 1 igual a 7. Passa o cara pro outro lado. São 6, tá? Então você joga o cara lá pro outro lado e vê que x igual a 6. Então metade da resposta da lista está certa. Não. Você não quis apostar? Eu sou metade, eu gosto de 2. Já eu aposto com você. Já eu aposto. Mas, ó, eu considerei o quê? O primeiro caso, que era o caso da primeira linha, onde a função era positiva. Agora eu quero ver quando ela é negativa. Tá? Então, bora pro caso 2.
Não chega aqui e, ah, meu Deus, é a resposta, acabou. Não, acabou não. Você não considerou tudo, não. Então, o caso 2 era se o x fosse menor que menos 1. Então, como é que fica a minha expressão aqui? Como é que fica o módulo? Menos 1 menos x é igual a 7. Beleza. Menos, escrever assim, é igual a 7. Poderia escrever o menos no outro lado da equação, tá? Escrever isso daí é igual a menos 7. Não tem problema não. Vou escrever assim. Beleza. E agora? Como é que eu resolvo isso aí? Menos x menos 1 é igual a 7. Tem 1 trilhão de formas. Eu vou botar só o resultado. Tá certo? Não. Menos 8. Ele tem alguém que me defenda. Uma motocicleta de brinquedo. Do Hot Wheels. Então, para a gente resolver esse tipo de pergunta, responder esse tipo de pergunta, a gente tem que ver exatamente como é a função em cada intervalo dela. Tá? Isso foi para 1. A gente só tem um módulo ali. E a função é bonita. A função afim, tal. Então, para acabar, bora fazer com 2. 2 módulos. Último exemplo da aula. 2 módulos para casa. Pode dar muito mais, né? Função quadrática, por exemplo, eu estava vendo uns exemplos que eu botei na lista, deu uma aliviada, na verdade, que dava muito caso mesmo. Então, olha que se aliviada direto. Deixa bondoso. Amém. Deus te ama. Deus e nós te amamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Beleza. Vou dar 2 minutos para você fazer isso aí. Tem 10. 2 minutos. Nossa, você tem outros casos? Você tem 2 minutos para descobrir. Gratidão. E a galera do chat aí, se quiserem dizer a ideia, tá? Fiquem à vontade. Mas, de novo, alguém não sabe o que fazer, só bateu o olho e congelou de medo. Tem que descobrir como é a expressão desses caras em cada caso. Tem que descobrir o que significa essa função. Ela é de um jeito se o x está em um intervalo, e ela é de outro se estiver em outro. Só que tem 2 funções desse tipo. Então você tem que analisar isso tudo. Diga aí, queria perguntar alguma coisa? Isso aí. Fez como? Fez? Chutou? Como é que tu fez tão rápido? Tô em dúvida. Como é que tu... Não, pô, o cara fez, pô, ele deu a resposta certa. Essa foi a substituição, professor? Hã? Não. Essa é a substituir. Não, claro que sobe substituir, mas você tem que saber o que é que substitui, né? Se substitui x mais 1 mais x menos 2 é igual a 7, resolve. X mais 1 mais x menos 2 é igual a menos 7, resolve. Nesse caso, substituiria x mais 1 por menos x menos 1, sendo que quando você vai cortar, vai ficar menos x. Menos 1 mais x, você vai cortar o x, então vai dar certo. Mas calma. Beleza, você tá me dizendo mais ou menos isso daí mesmo. O Lourenço está me dizendo aqui que os 2x se cancelam entre menos 1 e 2. Esse cara ele acabou de falar. E se você fizer o caso de ser negativo 2, Bora lá. Tentaram iniciar o problema. Então, qual é a ideia? Descobrir onde é que a função, como é que ela é expressa em cada intervalo. Então, bora lá.
A primeira, aquele primeiro módulo, a gente acabou de fazer. Então, eu vou só repetir aqui. Se o cara for maior que menos 1, ou se o cara for menor que menos 1. Beleza. Isso é a minha primeira função lá, que aparece no meu primeiro termo. E qual é a segunda? Como é que ela é expressa? Vou só trocar aqui. Hora do lanche, para acabar. Então, isso daí, ó. Eita, meu Deus do céu. Tomara que a aula do Cícero não esteja assim, viu? Mas... Aí, ó. Para acabar. Se liga. Ei, pô, bora lá. Olha, se liga. Quais foram os números que me apareceram, né? Menos 1 e 2. Por algum motivo apareceram esses números. Então, eu vou marcar aqui para a gente saber exatamente quais são os casos a considerar. Eu quero considerar agora o primeiro caso, né? Eu vou chamar... Caso 1, são os caras que são menores que 1, menos 1. O caso 2, os caras que estão entre esses dois números. E o caso 3, coisas maiores que 2. Tranquilo? Então, caso 1, bora lá. Se o x for menor que menos 1, aí eu tenho uma expressão lá, que é x mais 1 mais x menos 2 igual a 7. Beleza, bora olhar aqui para essas duas funções que a gente escreveu aqui em cima. Quando x é menor que menos 1, eu tenho esse caso aqui embaixo, e menos 1 também é menor que 2. Então eu tenho esse caso aqui. De boa? Então eu vou substituir cada termo daquele por esse aí que eu sublinhei. Então vai ficar menos isso, menos... Desculpa, tem um mais. Isso, igual a 7. Beleza. Como é que resolve isso daí? Peraí, tá carregando. Aí, a coisa mais básica agora, né? Só juntar o que é x e o que número joga pro outro lado. Divide e tal, faz umas mulangagens assim. Então, isso daqui, para ser rápido, eu vou dizer logo que isso aqui é igual a isso. Que é igual a isso. E por fim, se eu dividir por menos 2, isso aqui dá menos 3. Tudo programado. Então, o caso 1, eu só estou trocando qual a expressão de cada termo quando o x está menor que menos 1. Caso 2. Se o cara está entre menos 1 e 2. Agora, a gente volta aqui na expressão e vê quem são esses casos. Ó, se ele está entre menos 1 e 2, ele está aqui e ainda está aqui embaixo. Na expressão da direita está na primeira linha, da esquerda está na primeira linha, na da direita está na segunda. Está embaixo. Então, vou substituir para aqueles termos. Então, x mais 1. Isso. Eu substituo aqui. Mais, esse aqui é meu primeiro termo, esse aqui é meu segundo. Igual a 7. Beleza. O Lourenço estava dizendo que isso daqui se cancelava. De fato, cancela.
Se você observar, deixa eu levantar aqui. Se você observar, aparece x e depois ali menos x, tá? Esses dois termos, x menos x. Então, eles se cancelam. Vou escrever assim. E ficou 3 igual a 7. Mais uma prova ali. Hã? Mais uma prova. Prova. Vamos provar mais uma. Ajudou. Aí, tipo, 3 é diferente de 7. Não faz sentido isso daí. Não tem solução, então. Tá? Não possui solução nesse intervalo, tá? Quando o x está nesse intervalo. Mesmo assim, eu não encontrei o valor de x. Pode dar 3 igual a 3, mas eu não encontrei o valor de x. Para qualquer valor dentro desse intervalo, é igual a 3. Beleza. Ah, é verdade, verdade. Você está correto. Você está correto. Aí seria... Então a resposta seria o intervalo. Seria o intervalo todinho. Beleza. Isso aí, valeu. Como eu disse que 3 é diferente de 7, então não tem resposta. Ele perguntou, e se desse 3 igual a 3? Aí eu disse que não, mas eu errei. Na verdade tem sim solução. Se 3 igual a 3 é óbvio. Então, todo x naquele intervalo seria a resposta. Tá? E o último caso são os caras que são maiores que 2. X for maior que 2. Beleza. Então, minha expressão, agora eu já decorei. É só sumir com o módulo de cada uma delas. Igual a 7. Beleza, é a mesma coisinha. Aqui vai aparecer 1 e menos 2. Então vai ficar menos 1. 2x igual a 8. X igual a 4. Então, eu encontrei de resposta x igual a menos 3. E aqui embaixo, x igual a 4. E observa que eu considerei 3 casos para conseguir chegar nessas respostas. Então, funções mais complicadas, aparecem mais casos? Sim. Mas não quer dizer que é mais trabalho. Tá? Bom, eu vou acabar por conta da hora. Passei 10 minutos. Também comecei 10 minutos atrasado. Por conta desse problema daí. Mas eu vou dar um spoiler, tá? A gente vai começar com isso amanhã. O gráfico dessa função vai ser alguma coisa assim, ó. Esse pedaço aí, que dá 3 ali, aquele segundo caso, é justamente esse pedaço que a função é constante. Então, por isso que se fosse igual a 3, seria a resposta de todo mundo. Então, se você tem a quantidade de casos, a quantidade de regras. Quantidade de casos é igual a quantidade de res. Exatamente. E para outras coisas também. Quantidade de gráficos que aparecem aí, a quantidade de casos você tem que analisar. 3 igual a 3. Não teria resposta. Exatamente. 3 é o valor mínimo dessa função. Qualquer coisa menor que ela, esqueça. Então, como eu estou deixando 10 minutos depois, vou deixar 10 minutos de intervalo, beleza? Mas alguém tem alguma coisa? Tem como mostrar o caso 1. Bom, Caio, por conta da hora, eu posso começar amanhã o caso 1, de novo? Rever esse exemplo? Peraí,